Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? E chegamos ao final de mais um mês de agosto. E o que nós estamos aprendendo nesse mês de agosto? Nós estamos aprendendo sobre regras de trânsito. São essas as histórias? É sobre trânsito? Não, é só um exemplo. A gente está aprendendo sobre respeito. Isso mesmo. E o que é o respeito? O que a gente aprendeu nesse mês todo? O que fala? O que Deus quer nos ensinar sobre isso? Ele quer que a gente aprenda que respeitar é mostrar aos outros que eles são importantes através do que nós dizemos e do que nós falamos. Isso mesmo. Você demonstra respeito na forma como você trata as pessoas e na forma como você fala com as pessoas. Aí nesse ponto você pode pensar assim, mas como que eu vou saber se eu estou respeitando ou não? É simples, é só você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso mesmo. E olha, e não é que tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso? E é o versículo que nós estamos aprendendo nesse mês. Qual é mesmo o versículo? A tia vai ler aqui. O versículo está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Vamos ler o versículo? Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Olha aí. Isso é a tradução de respeito. A gente fazer com o outro o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Então é a forma como você fala e o jeito que você trata. Isso é respeitar, ter consideração. E lembrando que não importa o que aconteça, a gente pode confiar em Deus, porque Ele está sempre conosco. E na história de hoje, nós vamos aprender sobre que Deus é o mais importante na nossa vida. Que a gente nunca pode se esquecer disso. Então vamos para a nossa história? A nossa história, desde o começo do ano, a gente tem aprendido sobre a história de Deus. A gente foi passando por Gênesis, aprendemos sobre várias pessoas que viveram lá para trás e que as coisas que Deus foi fazendo na vida delas. Isso mesmo. Começamos com Adão, a criação do mundo e fomos indo até que nós chegamos na história do Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre o nascimento de Cristo, o nosso Salvador. E a gente tem aprendido várias histórias sobre Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre mais uma delas. Essa história de hoje, ela se passa numa cidade que se chamava Cafarnaum. Isso mesmo, Cafarnaum. E essa cidade é como se fosse uma cidade base de Jesus. Como assim, tia, cidade base? É simples. Jesus, ele vivia viajando e andando por várias cidades, fazendo milagres, ouvindo as pessoas, contando as parábolas, contando sobre Deus e o que ele veio fazer aqui. Mas ele sempre retornava para um ponto, e uma dessas cidades, que era a base dele, era a cidade de Cafarnaum. Ele sempre estava retornando para aquela cidade. E ali naquela cidade todos conheciam Jesus, mas não apenas os judeus. Os romanos que moravam lá também conheciam a Jesus. Mas tia, romano morava com judeu? Sim, gente, naquela época o império ele era dominado por Roma. Então os romanos estavam espalhados por todas as cidades, vários países, era um império mesmo. E eles que tomavam conta de tudo. E nessa cidade de Cafarnaum não era diferente. Ali também moravam alguns romanos. E todos conheciam ou ouviam, já tinham ouvido falar sobre Jesus. Um desses romanos era um comandante. Isso. O título dele era centurião. Mas o que é centurião?
Centurião significa que é um homem responsável por 100. Ele era responsável por 100 soldados. Então, por isso que o nome dele era Centurião. Um dia, quando Jesus retornou para a cidade de Cafarnaum, esse centurião, esse comandante, ficou sabendo sobre isso. E ele foi até Jesus. E quando ele chegou em Jesus, ele falou assim: Senhor, eu tenho um servo, ele disse, que ele é muito bom. Ele trabalha certinho, ele é uma boa pessoa e eu gosto muito dele. Só que ele está doente. Ele está tão doente, Senhor, que agora ele está de cama e ele está quase morrendo. E eu sei que o Senhor faz milagres e eu gostaria que o Senhor curasse esse meu servo. Gente, na mesma hora, Jesus, que não tem preconceito, que não faz distinção de pessoas, ele falou assim: com certeza eu vou. Eu vou até lá, eu vou até a sua casa para curar esse servo. Mesmo Jesus sendo judeu, ele tinha consideração por todos. Na mesma hora, o comandante, esse centurião, falou assim: Jesus, não precisa ir na minha casa. O senhor não precisa ir até lá. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Fala assim, ó: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas se falar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Uau, que fé! E sabe ainda o que o comandante falou? Ele disse assim: porque eu sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Se eu falo, vá, ele vai. Se eu digo ao outro, venha, ele vem. Se eu falo para o meu servo, faça isto, ele faz. Não importa se ele está ali perto ou não. E naquela hora, naquele momento que Jesus ouviu isso, ele falou assim: nossa, nem em Israel eu encontrei fé assim. Isso mesmo, ó, no versículo 10, Jesus falou: quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse aos que o seguiam, não só os judeus, né, também a todas as pessoas que estavam ao redor dele: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. E aí Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, assim como você creu, isso acontecerá. E sabe o que aconteceu, gente? Na mesma hora, o servo foi curado. Mas como assim? Como que o centurião ficou sabendo disso? Quando ele chegou na casa dele, ele perguntou: mas a que horas, tal? Aí todo mundo: não, foi em tal horário. Ele falou: nossa, foi na hora que Jesus deu a ordem. Então, olha só o que a gente aprende aqui. A gente aprende que Deus é o mais importante. A gente viu o respeito do centurião por Jesus. Ele falou assim: Senhor, se eu, que sou um homem, dou uma ordem e falo, vai fazer isso, ele faz. Não faça isso, ele não faz. Vá até lá, ele vai. Falo, volte, ele volta. Então, com certeza, se o Senhor der uma ordem, o meu servo vai ser curado. Gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. A gente viu ali como que Deus era importante na vida desse romano, dessa pessoa. E é isso que a gente tem que ter, a gente tem que sempre lembrar que Deus é o mais importante. A gente sempre tem que lembrar que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E uma das formas de nós fazermos isso é orando, lendo a Bíblia. Se você ainda não sabe ler, você pede para a mamãe, para o papai, para o vovô, para o irmão mais velho,
ou para a irmã mais velha, para ler para você, contar as histórias. E você pode orar ao acordar, ao se deitar, ao comer antes de comer alguma coisa, você pode agradecer. Ou quando você estiver com medo, sim, você pode orar a todo momento, porque Jesus, ele fala na palavra dele que ele está conosco todos os dias e que ele não sai de perto da gente. Então, às vezes a gente fica, mas é só lembrar, puxa, Jesus está aqui comigo, eu posso orar, eu vou crer que ele está aqui e ele vai ajudar você. Deus sempre, sempre vai estar lá para te ouvir. Então, crianças, vamos orar e pedir a Deus para nós confiarmos nele e também nunca nos esquecermos que ele é o mais importante. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é o mais importante na minha vida. O Senhor é aquele que eu devo respeitar e honrar mais do que qualquer pessoa ou qualquer coisa neste mundo. O Senhor nos deu o melhor exemplo de como nós devemos tratar as pessoas. Tratá-las com amor, com bondade. Ajuda-me, Senhor, a viver de uma maneira que as pessoas ao meu redor entendam que o Senhor é a parte mais importante da minha vida. Que eu tenha o Senhor em primeiro lugar no meu coração. Senhor, eu te amo. Me ajude a estar com o Senhor e a te obedecer sempre. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos repetir comigo? Lembre-se que Deus é o mais importante. Vamos de novo? Lembre-se que Deus é o mais importante. Não se esqueça disso. Respeite as pessoas como você gostaria de ser respeitado. Trate-as bem e nunca deixe que outra coisa ou outra pessoa tome o primeiro lugar na sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que vocês a vida inteira possam lembrar e ter o Senhor nosso Deus como o mais importante. Tchau, crianças!